Kosovo é um país com um reconhecimento limitado, sendo em sua maioria visto como um território autônomo da Sérvia. Teve sua origem na época da ocupação do Império Otomano nos Balcãs, atravessando toda a modernidade e contemporaneidade, como parte de outros países como Iugoslávia e Sérvia. Sua composição étnica é de predominância albanesa, representando 93,9% da população, sendo este um dos principais fatores da reivindicação de sua independência. As praças são de sérvios e albaneses, além de fatores culturais como religião muçulmana, que representa 90% da opção religiosa dos kosovares. Com a decadência do comunismo e do governo central da Iugoslávia, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, iniciou-se um processo de independência nas repúblicas da Croácia, Bósnia, Herzegovina, Eslovânia e Macedônia. Essas independências se deram através da Guerra Civil Iugoslava, que foi, por sua vez, uma das mais violentas já presenciadas. Os kosovares possuem história, cultura e identidade próprias, bastante diferente da Sérvia, criando um sentimento de não pertencimento à nação sérvia, nascendo a ideia de nação kosovar. Após séculos de opressão, resulta em ações do Exército de Libertação de Kosovo em 1996. É só quando guerras terminam que a gente reconhece quanto conflitos armados aceleram mudanças no mundo. Às vezes, a satisfação pelo fim da guerra é tão grande, as mudanças são tão fortes e as consequências tão duradouras que a gente até mesmo esquece por que a guerra começou. A Guerra do Kosovo foi iniciada para salvar uma população, mas acabou destruindo boa parte das vidas que se queria poupar. Com Jorge Pontual em Nova York e William Vac em Londres, vamos ver que marcas deixará no mundo uma guerra que, a princípio, ninguém queria. Ninguém mais do que os europeus viu estas imagens com muito alívio. Soldados do exército regular iugoslavo saindo do Kosovo depois de 78 dias de bombardeios e milhares de mortos. A retirada dos iugoslavos foi feita depois de uma rendição recebida por um general europeu, o britânico Sir Mike Jackson. Perto dele, militares da Alemanha, França e Itália, as grandes potências do continente. Para os europeus, o acordo para acabar com a guerra parece o final feliz de uma intervenção militar que deixou todo mundo infeliz. No momento em que Belgrado aceitou os termos da paz, a autoconfiança dos europeus aumentou bastante. O fim da Guerra do Kosovo foi negociado por europeus, pelo ex-primeiro-ministro russo Viktor Chernomyrdin e pelo presidente da Finlândia, Matti Ahtisaari. Em nome da União Europeia, o papel do finlandês foi sobretudo de mediar entre Chernomyrdin e o subsecretário de Estado americano Stroop Talbot. Quando um acordo entre os três foi atingido, foi muito fácil apresentar a Slobodan Milosevic um fato consumado, uma frente única entre Estados Unidos, Europa e Rússia. A insistência numa frente diplomática foi a obra especialmente de um alemão, o ministro das Relações Exteriores, Oskar Fischer. Ex-revolucionário de 68 e ex-pacifista, o líder verde alemão insistiu em bombardear e negociar ao mesmo tempo. Acabou dando crédito também ao chefe de governo, Gerhard Schröder. Não foi fácil segurar no mesmo barco pacifistas verdes e social-democratas em tempos de guerra. O presidente Jacques Chirac não só colocou americanos e russos na mesa, foi essencial ao garantir o apoio da opinião pública francesa, mesmo quando a França parecia atrelada aos Estados Unidos. Tony Blair, o primeiro-ministro britânico, parecia estar falando sozinho quando exigia uma invasão por terra do Kosovo. Acabou dando aos europeus um toque decisivo de credibilidade, insistindo em que a guerra seria levada até as últimas consequências. A partir de 1998, a Sérvia, sob o governo de Slobodan Milosevic, conduziu uma brutal campanha de contra-insurgência que resultou em massacres e expulsões em massa de albaneses étnicos. Uma operação militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, de 3 meses contra a Sérvia, iniciada em março de 1999 após 78 dias de bombardeamento, forçou os sérvios a concordar em retirar suas forças e policiais de Kosovo. Em junho do mesmo ano, Slobodan Milosevic cedeu à pressão das massas e aceitou a entrada de uma força militar da OTAN na província, porém esta ainda era de posse serviana. Em abril de 2001, Slobodan foi preso pela polícia sérvia por corrupção e abuso de poder, e sob pressão dos países de todo o mundo, entregue
ao Tribunal Internacional de Haia, o Tribunal da ONU para julgar crimes de guerra. Porém, após 5 anos de sua condenação, este morreu na prisão. A independência de Kosovo foi aprovada no dia 17 de fevereiro de 2008 pelo Congresso local. 109 votos favoráveis a 0 contrários. Porém, o Estado soberano da Sérvia, com sua classe dominante política em relação a Kosovo, torna impossível a independência do país. Com a aliança histórica com a Rússia, que por sua vez tem o poder de veto na ONU, sendo que atualmente, para ser considerado um país aceito globalmente, necessita-se da aprovação da maioria dos países e não ser vetado pelo Conselho de Segurança.